série Juntos Somos Melhores, o nosso texto base, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que diz: 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Você pode fechar os seus olhos e pode orar a Deus nesse instante? Peça a Deus pela sua vida, peça para que Deus ministre o seu coração e peça a Deus que tenha misericórdia de mim, para que me use como um instrumento e que, apesar de mim, Ele edifique a sua vida hoje. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te entregar a Deus mais uma vez esse momento. Te agradecemos porque o Senhor nos proporciona momentos como esse toda semana. E nós queremos, Deus, dar toda a liberdade do Teu Espírito Santo para falar aos nossos corações, ministrar as nossas vidas, aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Deus, pela Tua misericórdia e graça, me usa, Deus, como um instrumento para abençoar e edificar a vida das pessoas que estão aqui. Deus, não permita que as minhas imperfeições e que as minhas limitações impeçam do Senhor falar aquilo que o Senhor quer falar. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, Eclesiastes 4:2, 2 homens podem resistir a um ataque e derrotariam um deles se estivesse sozinho. Um cordão de 3 dobras é difícil de arrebentar. Semana passada nós tivemos a mensagem 1 e vimos as razões pelas quais é importante ou porque nós precisamos estar juntos uns dos outros. E aí nós vamos continuar falando sobre isso durante a série. Hoje nós vamos para a mensagem 2 e o tema da mensagem 2 é: juntos alcançamos mais pessoas. Juntos alcançamos mais pessoas. A ideia é a seguinte: Deus deu a você e a mim um ministério entre os cristãos. Há serviço que nós precisamos fazer entre nós mesmos, cristãos, é claro que sim. Mas a coisa mais importante que Deus tem para você e tem para mim, não é um ministério entre os cristãos, mas uma missão entre os perdidos. Olha só o que diz em Atos capítulo 20, versículo 24. Atos capítulo 20, versículo 24 diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. Olha o que o apóstolo fala. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Mais importante do que a vida dele era a missão que ele havia recebido de Deus para cumprir. E ele deixa claro que missão é essa. A missão é anunciar a boa notícia da graça de Deus, do Evangelho de Jesus àqueles que estão perdidos. Então a coisa mais importante que você pode fazer com a sua vida enquanto você estiver aqui é levar uma outra pessoa a conhecer o Jesus que você já conheceu. Então você tem ministério entre os cristãos, sim. Mas a coisa mais importante que Deus tem para a sua vida enquanto você estiver na terra é a missão de levar outras pessoas a conhecer o Jesus que você já conhece. A pergunta que vamos responder é a seguinte agora: quem são essas pessoas perdidas que juntos temos a missão de alcançar? Já falei sobre isso outra vez, mas não dá para a gente ficar falando de alcançar os perdidos e não relembrar quem são esses perdidos. Então, quem são as pessoas perdidas que nós juntos temos a missão de alcançar? Sabe, a gente comete um erro muito grave quando a gente pensa em perdidos, porque a gente pensa assim: em quem não é da nossa igreja está perdido. Quem está na nossa igreja então não está perdido. A gente vê muito com olhos da religiosidade. E na verdade os perdidos que a Bíblia fala que nós temos que buscar não limita-se a isso e vai muito além disso. Olha só a resposta aí, você pode completar no seu esboço. Os perdidos são todas as pessoas que estão vivendo uma vida vazia, sem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Observe que nessa definição de perdido eu não falo de nenhuma religião. Quem são os perdidos? São todas as pessoas que estão vivendo uma vida vazia, sem ter e sem desfrutar de um relacionamento íntimo e verdadeiro
com Deus. Essas são as pessoas perdidas que precisam ser encontradas, que precisam ser buscadas. E onde é que essas pessoas estão? Elas não estão, ao contrário do que muitos pensam, elas não estão só fora da nossa igreja. Onde estão as pessoas perdidas? Elas estão em toda parte, dentro e fora das igrejas. Vocês tinham pensado nisso? Existem pessoas dentro da igreja que são religiosas, que vivem uma religião, mas que não vivem um relacionamento com Deus e, portanto, estão perdidas, mesmo dentro da igreja. Jesus deixou isso claro na parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos. O mais novo estava perdido porque saiu para o mundo. Mas no final da parábola deixa claro que o mais velho, mesmo dentro da casa do pai, também estava com o coração distante do pai. E termina a parábola do lado de fora da casa do pai e o mais novo do lado de dentro. Você pode estar perdido mesmo dentro da casa do pai, porque você pode estar apenas vivendo uma religiosidade. Então, onde estão os perdidos? Em toda parte, dentro e fora das igrejas. Existem os perdidos, os ateus, esses estão perdidos porque não acreditam nem que Deus existe, mas também existem os perdidos entre os batistas, existem perdidos que estão entre os assembleanos, entre os presbiterianos, existem perdidos entre os congregacionais, entre os católicos. São pessoas que afirmam que creem que Deus existe, mas que vivem como se Ele não existisse. Essas pessoas estão perdidas, mesmo se estiverem frequentando assiduamente uma igreja. Então, o perdido não tem a ver com fazer ou não fazer parte de uma religião. O perdido tem a ver com ter ou não ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. O próprio Jesus falou sobre isso, certa vez ele falando sobre o julgamento, e ele diz: muitos dirão, Senhor, nós fizemos isso em teu nome, nós fizemos aquilo no teu nome, e eu direi, ele diz, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Significa que tem muita gente que faz muita coisa em nome de Deus, e fala muito em nome de Deus, mas não conhece a Deus, e portanto Deus não o conhece. Jesus diz, vocês disseram um monte de vezes Senhor, Senhor para lá, mas eu não conheço vocês, nós não vivemos um relacionamento, vocês não estão comprometidos comigo. Então você pode fazer coisas em nome de Deus, você pode falar de Deus o tempo todo, Deus para lá, Deus para cá, e você não tem um comprometimento com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. Você não permitiu que Jesus entrasse em você e vivesse em você e através de você. Você está perdido. Então quem são os perdidos? São todos aqueles que têm uma vida vazia, que não desfrutam de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Então esses são os perdidos que nós devemos buscar. Então vamos buscar todos os perdidos, tanto os de dentro quanto os de fora, para ajudá-los a desfrutarem de um relacionamento verdadeiro com o Criador. Na semana passada nós vimos que nós necessitamos uns dos outros para cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós vimos que Deus tem 5 principais propósitos para a nossa vida, e que nós nunca iremos cumprir esses propósitos e continuarmos vivendo sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Na verdade, Deus não planejou que você realizasse tudo o que Ele quer que você realize se você estiver sozinho. Nós fomos feitos incompletos e precisamos uns dos outros para ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, como eu falei na semana passada, que nós precisamos uns dos outros para realizar os propósitos de Deus para a nossa vida, hoje nós vamos falar de um desses 5 propósitos, que é o propósito do evangelismo, que é o propósito de compartilhar a boa notícia do Evangelho com aqueles que estão perdidos, que é o propósito de buscar aqueles que estão perdidos. E você não pode fazer isso sozinho, e é isso que nós vamos ver hoje, a vantagem de fazermos isso juntos e não simplesmente sozinhos. Por que que Deus quer que nós vençamos a timidez e o egoísmo para compartilharmos as boas novas, para praticarmos o propósito do evangelismo? Existem muitas razões, eu quero só nessa introdução falar de algumas coisas. Olha só, uma das razões pelas quais você deve vencer a timidez e o egoísmo para compartilhar a boa notícia do Evangelho é porque você tem a melhor notícia do mundo. Não é só uma boa notícia, o Evangelho é a melhor notícia do mundo. Imagina só, se você fosse cientista e você descobrisse a cura para o câncer, eu pergunto, você teria vergonha
de abordar pessoas que estão com câncer e dizer: ei, eu sei a cura para o teu câncer. Você ia sair feito um louco falando isso nas ruas, você ia nos hospitais, onde você soubesse que tinha alguém com câncer, você ia lá, você podia chegar de madrugada e não se envergonhar. Bate na porta, porque o que eu tenho para falar para você é importante. Eu sei a cura para o teu câncer. Ninguém ia ter vergonha de falar que tem a cura, pelo contrário, você ia ter orgulho de dizer isso. Ou então você descobre a cura para a AIDS, você ia ficar com vergonha de dizer que descobriu a cura, você ia bradar com todos os seus pulmões, com toda a força dos seus pulmões, de que você descobriu a cura. Só que o que acontece é que nós temos uma notícia que é muito mais importante do que a cura do câncer, do que a cura da AIDS ou qualquer outra doença. Nós temos uma notícia que tem a ver com a cura da alma. Nós temos uma notícia que tem a ver com evitar que as pessoas morram eternamente. Sabe, a notícia que nós temos é a mais importante notícia do mundo. É uma questão de vida e morte espiritual, que é muito mais séria do que morte do corpo. Porque se você tem Cristo, Jesus diz que ainda que você morra, viverá. Agora, se você não tem Cristo e morrer sem Ele, só misericórdia. Então por que eu tenho que vencer a timidez e o orgulho? Porque eu tenho a melhor notícia do mundo para compartilhar. E melhor do que isso, Deus não nos mandou fazer isso sozinhos. Ele nos mandou cumprir essa missão, mas nos mandou cumprir essa missão juntos. Então a missão já não é difícil, porque você tem um tesouro para compartilhar e ainda ajudado por outros. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 1, versículo 27, na versão da Bíblia Viva. Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz: que eu continue a ouvir as boas notícias que vocês permanecem lado a lado, com um só enérgico propósito: contar a boa nova sem temor algum. Olha o que Paulo está dizendo assim: eu quero continuar ouvindo as notícias que vêm daí de Filipos. E a boa notícia que eu estou ouvindo é que vocês estão lado a lado. Atente para essa expressão, lado a lado, em um propósito só e enérgicos, firmes nesse propósito. E qual é esse propósito? Compartilhar a boa notícia do Evangelho. Então atente para a expressão, lado a lado. Nós temos que fazer ou cumprir a nossa missão um do lado do outro. E aí em Filipenses 1,30, que é continuando esse texto, Paulo diz: nessa luta estamos juntos. Então essa é a boa notícia para você. Deus tem uma missão para você, mas Ele não espera que você cumpra essa missão sozinho. Ele quer que você cumpra essa missão junto com outros. E juntos nós somos melhores, somos mais eficientes naquilo que fazemos. Por isso a pergunta que vamos responder na mensagem de hoje é a seguinte: como juntos podemos ser mais eficientes em alcançar mais pessoas? Como juntos podemos ser mais eficientes em alcançar mais pessoas? Eu quero já dar um alerta, você que faz parte de grupo pequeno e você que é líder de grupo pequeno, olha, prepara a caneta. Hoje vai ser muito prático. E, inclusive você deve ser inspirado por algumas ideias práticas que vocês devem fazer lá no pequeno grupo de vocês para serem mais eficientes em alcançar pessoas. Então pegou o esboço aí? Pega a caneta e anota aí. Primeiro, seremos mais eficientes em alcançar os perdidos se orarmos juntos por eles. Complete aí no seu esboço. Seremos mais eficientes em alcançar os perdidos se orarmos juntos por eles. Meus amados, a oração por si só de uma única pessoa já pode fazer milagres. Já pode produzir milagres. Você sabe o que é que acontece quando você começa a orar pela salvação de alguém? Você tem a dimensão de tudo o que acontece no mundo espiritual e em você e na outra pessoa quando você começa a orar pela salvação de alguém? Quando você começa a orar pela salvação de alguém, algumas coisas começam a mudar em você. Primeira coisa, você começa a perceber as necessidades daquela pessoa. É incrível. Se você diz, eu vou orar pela salvação daquela pessoa, automaticamente você começa a enxergar
as necessidades daquela pessoa que você não enxergava antes. Você também começa a se importar mais com aquela pessoa do que antes de você começar a orar. Sabe por quê? Porque a oração, ela não muda só o coração da pessoa para quem você está orando ou por quem você está orando, mas em primeiro lugar, a oração vai mudar o teu coração em relação àquela outra pessoa. O primeiro milagre que acontece quando você se dispõe a orar pela salvação de alguém é que Deus começa a fazer uma mudança no seu coração. Então Deus não muda só o outro coração, mas Ele começa a mudar o seu coração também. Deus, Ele sempre se importou com todas as pessoas que estão à sua volta. Você é que não se importava, eu era que não me importava. E aí quando a gente começa a orar pela salvação dessas pessoas, Deus começa a mudar o meu coração para que eu sinta por aquela pessoa aquilo que Ele sente. E aí Deus começa a mudar os meus olhos para que eu enxergue naquela pessoa aquilo que Ele enxerga. Então o primeiro milagre que acontece quando você começar a orar pela salvação de alguém é que Deus vai fazer uma transformação no seu coração a respeito daquela pessoa por quem você está orando. O primeiro milagre que começa a acontecer. Deus não muda só o coração do outro, mas Ele muda o seu coração. Outra coisa sobre a oração, o pastor Rick Warren costuma dizer muito isso, quem já leu o livro Uma Vida com Propósito já viu isso. Ele diz, a oração pode fazer o mesmo que Deus pode fazer. É óbvio, mas parece que a gente não tinha pensado nisso. Qual o poder da oração? A oração pode fazer tudo aquilo que Deus pode fazer. Porque a oração ela não tem poder em si, mas quando ela é direcionada a Deus, então ela tem o poder que Deus tem. Então a sua oração pode tudo que Deus pode. Então entenda, a oração, ela pode sensibilizar um coração endurecido. A oração, ela pode aquecer um coração frio. A oração, ela pode ativar e despertar um coração apático. A oração pode mudar um coração teimoso. Você conhece algum coração teimoso? A oração pode mudar um coração teimoso. Nós já vimos isso acontecer dezenas de vezes. Você já deve ter visto isso acontecer. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Sabe, as pessoas, outra coisa interessante sobre a oração, é que as pessoas, elas podem rejeitar os seus argumentos. Você quer ganhar aquela pessoa para Jesus. E ela pode não querer ouvir o que você tem a dizer sobre Jesus ou sobre Deus para ela. Então ela pode rejeitar os seus argumentos, elas podem recusar-se a ouvir as suas explicações, mas elas não têm poder algum contra as suas orações. Elas não podem impedir que você ore por elas e a sua oração vai atingir em cheio o coração dela. Isso é fantástico. Eles podem até não ouvir ou não querer ouvir o que você tem a dizer, mas eles não podem evitar que você ore por eles. Por isso tudo começa por aí, começa com a oração. E uma excelente característica da oração é que ela pode ser feita à distância. Se aquela pessoa não quer nem que você ore por ela, você não tem que chegar lá e colocar as mãos sobre ela, deixa eu orar por você. Não, você pode orar na sua casa, no seu tempo devocional. Você pode orar à distância. E mesmo assim, essa oração tem o poder de transformar o coração daquela pessoa. Mas Jesus disse que tem um jeito de a gente turbinar o poder da oração. Tem um jeito de a gente potencializar ainda mais. Eu estou falando do que uma simples oração de uma simples pessoa individualmente pode fazer. Foi o que eu falei até agora. Só que Jesus nos ensina um jeito de turbinar, de potencializar o poder da nossa oração. Sabe como é que a gente pode turbinar a nossa oração? Orando junto com outras pessoas por um mesmo objetivo, por um mesmo alvo, por um mesmo propósito. Olha só o que diz Mateus capítulo 18, versículo 19. Mateus capítulo 18, versículo 19, revista atualizada, diz assim: em verdade também vos digo que, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Você percebe como isso é importante? Jesus está dizendo o quê? Olha, se você se juntar com uma outra pessoa e vocês juntos concordarem em oração sobre um determinado propósito, sobre um determinado alvo ou pedido, ele está dizendo, então Deus que está no céu vai atender o pedido de vocês.
Então, qual o jeito da gente turbinar a nossa oração em relação às pessoas que nós queremos alcançar? Vamos orar juntos pelas pessoas que nós queremos alcançar. Então a dica é, junta com o seu pequeno grupo e comecem a orar vocês juntos, não só na reunião, mas em casa, mas todos orando por aquela pessoa, por aquelas pessoas que vocês querem alcançar. Porque quando nós concordamos na terra em oração, Jesus diz que Deus atende no céu. Então você pode potencializar. Então o que é que vocês fazem no pequeno grupo de vocês? Vocês vão lá e fazem uma lista de oração de pessoas que vocês querem alcançar. Como é que nós chamamos essa estratégia aqui nos nossos grupos pequenos? Cadeira vazia. Legal isso, né? Se você já visitou um grupo pequeno e lá tinha uma cadeira vazia e você não entendeu muito bem o que era, é isso. A estratégia da cadeira vazia que nós usamos nos nossos pequenos grupos é isso. É nós nos juntarmos para orarmos por uma pessoa ou por várias pessoas. Então chega lá no pequeno grupo, a pessoa diz, olha, você tem alguém que você gostaria de ganhar para Jesus? Ah, meu pai, ou minha mãe, ou fulano de tal, meu amigo. Então vamos colocar o nome dele aqui. Vamos orar pela salvação dele, mas também vamos orar pelo bem dele, pela saúde dele, pelo trabalho dele. Vamos orar pela vida dele como um todo. E a gente vai orar até o dia em que ele vier ao pequeno grupo e vai ver o nome dele aqui na cadeira. Sabe, eu tenho escutado alguns testemunhos. Inclusive aqui deve ter alguém que já foi vítima da cadeira vazia. Chegou na reunião do PG e estava o seu nome lá. Eu já ouvi várias histórias aqui de pessoas dizendo, chega lá no PG e está o nome dela na cadeira. Sabe, e ela se sente lisonjeada. Poxa, quer dizer que vocês não me conheciam e já oravam por mim, pela minha família? Ah, a gente já orava por você. Sabe, isso é fantástico. Então, se você quer potencializar a sua oração, então ore junto com o seu pequeno grupo para alcançar as pessoas que você ama e deseja alcançar. Mas não para por aí não. Jesus diz que tem um outro jeito da gente dar mais uma turbinada ainda na nossa oração. Além de orarmos juntos, ele diz que nós temos que orar com expectativas de que Deus vai agir. Você tem que orar crendo. Sabe? Ah, bota aí, mas eu acho que essa pessoa nunca vai vir, não. Tem alguém que você gostaria de ganhar para Jesus e que a gente vai orar para que Deus traga ela aqui no nosso PG? Ah, mas nunca vai vir, não. Bota aí. Misericórdia. Um jeito de você potencializar a sua oração é orar crendo que vai acontecer. Marcos, capítulo 11, versículo 23, nova tradução na linguagem de hoje. Marcos 11, 23 diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se ao mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Então quando você orar, ore crendo que Deus vai agir. Quando você orar por alguém, ore crendo que Deus vai fazer um milagre na vida daquela pessoa. Você já deve ter ouvido a ilustração da mulher que chega de frente na janela dela, e do outro lado da rua tinha uma montanha enorme que tomava toda a visão e diz, eu vou orar agora para Deus tirar esse monte, porque a Bíblia diz que se a gente orar, ele tira um monte. Mas Deus, tira esse monte daqui, não sei o que, amém. Aí ela abriu o olho, eu não disse que não ia sair? Claro que não ia sair. Ela já orou duvidando. Você tem que orar crendo. Certa vez, Charles Spurgeon, que foi, digamos, um dos maiores ou o maior pregador do século XIX, ele foi pastor da maior igreja na sua época, na Inglaterra. Normalmente ele pregava para um público de mais de 10 mil pessoas, olha isso no século XIX, e um grande homem de Deus. E um dia um jovem pregador chegou para ele e disse, seu Spurgeon, me tira uma dúvida. Eu fico olhando que o senhor ministra a palavra de Deus e todos os dias que o senhor ministra, centenas de pessoas entregam suas vidas a Jesus. Mas eu ministro e me esforço e faço tudo direitinho, mas as pessoas nunca se convertem quando eu prego. O que está acontecendo? Qual o problema? E aí Spurgeon perguntou a ele, quando você ministra a palavra, você espera que as pessoas se entreguem a Jesus? Aí ele, não, esse é o seu problema. Você não espera que Deus haja. Você não crê que Deus vai agir. Eu estava me lembrando que eu já passei por isso no início do ministério.
Chegou uma época que eu não fazia mais, nem perguntava se alguém queria fazer um compromisso de vida com Jesus. Eu dizia, vai ser outra vez, senão ninguém vai fazer. Porque eu já ministrava achando, ninguém vai se converter. Ninguém vai fazer a oração da salvação. Só que aí, no dia que eu comecei a crer nisso, eu vou fazer porque Deus vai agir. E Deus começou a agir. Sabe, você tem que crer que Deus está agindo quando você está orando ou quando você está ministrando para alguém. Eu não sei se você percebeu, mas esse ano de 2013, nós já estamos em setembro, nós tivemos 2 ou foram 3 domingos que ninguém fez oração da salvação aqui. Todos os outros domingos desse ano, pelo menos uma pessoa iniciou um relacionamento com Deus. Sabe, é um índice muito alto, mas você tem que crer que Deus está agindo. Você tem que crer. Então, quando você for orar, você tem que orar crendo que Deus está agindo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso é fé. Se você só crê no que você vê, então isso não é fé, isso é razão. Então o que eu quero dizer com isso é que você nunca deve desistir de continuar orando pela salvação de alguém que você ama, de alguém que você se importa, mesmo que aparentemente não esteja nada acontecendo de novo, mesmo que aparentemente não esteja acontecendo nenhuma transformação, parece até que está ficando pior. Fé é a certeza de que você crê em coisas que não consegue ver, mas que elas estão lá. O fato de você não estar enxergando uma transformação na vida da pessoa por quem você está orando, não significa que Deus não está agindo. Você não sabe. Sabe, é quando você coloca uma panela com água no fogo, e até que começa a surgir as primeiras bolinhas, você olha para aquela panela e a impressão que você tem é que nada está acontecendo ali. Agora coloca o dedo. Aí você vai perceber que alguma coisa já está acontecendo. Não está fervendo, não está visível, não está mexendo, mas já existe alguma coisa acontecendo. Então às vezes nós estamos orando pela vida de alguém, pela salvação de alguém, e nós achamos que nada está acontecendo porque não tem uma transformação aparente. Creia, porque Deus já está agindo abaixo da superfície. Então nunca desista de orar por alguém. Ore crendo que Deus está agindo, mesmo quando você não percebeu, não conseguir ver isso. Mas tem outra coisa ainda, que a gente pode turbinar ainda mais a nossa oração, além dessas que já falei. É você saber, crer, que a sua fé pode levar outra pessoa à salvação. Sabe, às vezes a gente limita muito. Olha, eu estou orando, mas se ele não quiser, então como é que é esse negócio? Para que serve a oração? Olha só, creia que a sua fé pode levar uma outra pessoa à salvação. Você vai já entender isso. Eu não estou inventando esse negócio. Vocês lembram da história registrada no Novo Testamento de 4 rapazes que pegam um amigo dele que era paralítico e eles querem levar esse amigo dele até Jesus para que Jesus cure esse amigo dele? E aí eles chegam lá na casa e a casa está lotada, eles não têm o que fazer, eles destelham a casa e descem a maca pelo telhado, porque tinham que deixar um amigo dele na frente de Jesus. Olha só o que Jesus diz em Lucas capítulo 5, versículo 20, nessa passagem. Olha só. Jesus viu que eles tinham fé. Eles quem? Os amigos do paralítico. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, observe que eles não incluem o paralítico. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Quando eu digo que pode salvar alguém, mas esse é um testemunho de cura. Jesus não só curou as pernas dele, mas Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Isso é salvação. O que foi que levou aquele homem a quebrantar o coração, a estar diante de Deus, a ter a oportunidade de ser salvo por Jesus e ser curado por Jesus? A fé dos seus amigos.
A fé que você tem em Deus pode levar os seus amigos a ter um encontro transformador com Jesus. Então vale a pena você orar por outras pessoas. Então nós vamos orar pelos perdidos. Não somente isso, vamos orar juntos por eles. Vamos orar crendo que Deus vai agir. E vamos orar sabendo que a sua fé pode levar outra pessoa à salvação. Amém? Segundo, pega aí o seu esboço. Eu quero só lembrar vocês que estão aí atrás que não se assustem com esse barulho aí de o teto não vai cair. São as crianças andando lá no primeiro andar. Que o piso é de madeira, então faz barulho. Vamos lá, segundo, seremos mais eficientes em alcançar os perdidos se juntos desenvolvermos relacionamento com eles. Complete aí no seu esboço. Seremos mais eficientes em alcançar os perdidos se juntos desenvolvermos relacionamentos com eles. Já falamos um pouco sobre isso em uma mensagem há pouco tempo, mas a gente vai tentar falar aqui de uma forma diferente. Mas uma coisa que eu falei naquele dia que preciso dizer hoje é: antes de compartilhar as boas novas do Evangelho com alguém, é importante que você comece primeiro um relacionamento com essa pessoa. Então primeiro você se torna um amigo, depois você se torna um evangelista. Nessa sequência você será muito mais eficiente. Agora, a melhor forma de você desenvolver um relacionamento com alguém é você descobrir interesses em comum. Espera aí, eu quero intencionalmente me aproximar de alguém, me tornar amigo de verdade desse alguém, para depois eu compartilhar Jesus com ele. Mas qual a forma de me aproximar dessa pessoa? A primeira coisa e mais eficiente que você faz é descobrir interesses em comum entre você e essa pessoa. Então você pode perguntar: nós temos experiências em comum? Nós temos necessidades em comum? Nós precisamos das mesmas coisas? Nós passamos por algum sofrimento igual ou semelhante? De repente você passou por uma situação difícil e foi a mesma ou semelhante, e isso pode levar você a se aproximar daquela pessoa. Vocês gostam de algum hobby, algum esporte? Vocês dois gostam da mesma coisa? Por exemplo, vocês gostam de pescar? Os dois gostam de pescar? Olha que oportunidade. Ou então os dois gostam de algum esporte? Por exemplo, os dois gostam muito de futebol. Ou no caso das mulheres, vocês gostam de cozinhar? Ou de fazer compras? Eu sei que nenhuma mulher aqui gosta de fazer compras. Então, a primeira coisa que você faz para desenvolver um relacionamento com alguém é descobrir áreas de interesse comum. O que é que você gosta que eu também gosto? O que é que eu gosto que você gosta? Sabe, se a pessoa não... já sei, eu vou chamar ele para jogar bola comigo. O cara detesta futebol. Então vamos lá jogar. Rapaz, leva mal não, mas não gosto não. Então você precisa descobrir um interesse em comum. Só que nós podemos turbinar essa estratégia do desenvolver relacionamentos verdadeiros fazendo isso junto com o nosso pequeno grupo. Ou junto com mais alguém do corpo de Cristo. Então vamos juntos desenvolver relacionamentos. Vamos juntos conquistar a amizade de alguém. Com segundas intenções, sim. Mas com a melhor das segundas intenções, levá-lo a conhecer Cristo, que é a melhor coisa que você tem. Então vamos juntos fazer isso. Então, como é que a gente poderia fazer isso junto com um pequeno grupo? Uma dica que você pode fazer lá no seu pequeno grupo. Primeira coisa que você tem que fazer: descubra quais são os interesses comuns no seu pequeno grupo. Então chega lá na reunião de pequeno grupo e faz a seguinte pergunta: o que é que nós gostamos de fazer? Fulano, o que é que você gosta de fazer? E você, o que é que você gosta de fazer? E sai pesquisando o que as pessoas mais gostam de fazer. Logo você vai terminar descobrindo interesses em comum. De repente você não consegue um interesse comum do grupo todo, mas tem uma parte considerável do grupo que tem interesse por determinada coisa, tem outra parte do grupo que tem interesse por determinada coisa. Então existe interesse comum.
Então você vai lá e anota, nosso grupo, as pessoas gostam, fulano gostam disso, fulano gostam de fazer aquilo. É isso que as atrai, é isso que as cativa. Ok, descobrimos os interesses em comum que nós temos como corpo de Cristo, como grupo pequeno. A segunda pergunta que você faz é: vocês conhecem alguém que vocês amam e se importam e que querem que eles conheçam a Cristo, que goste de fazer essas mesmas coisas que nós? Ah, conhecemos, eu conheço fulano que gosta disso, eu conheço ciclano que gosta daquilo. Ok, então agora nós temos as pessoas que gostam de fazer aquilo que a gente também gosta. Qual é o terceiro passo agora? Vamos promover um evento onde a gente vai fazer isso e vamos chamar os nossos amigos simplesmente para estar conosco. Desenvolver relacionamentos. Então, se de repente, o que é que vocês gostam? A gente gosta de futebol. Você tem amigo que ainda não tem Jesus e que gosta de futebol? Tem. Então chama ele para jogar bola com a gente. Vamos jogar bola. Vamos desenvolver relacionamentos. Quando eles descobrirem que os discípulos não são ETs, quando eles descobrirem que a gente não é um bando de fanático, sabe, e que está julgando eles, eles vão baixar a guarda e vão começar a querer ouvir o que a gente tem a dizer sobre Jesus. E aí vai ser a melhor coisa para a vida deles. Então, vamos descobrir interesse em comum no nosso grupo. A partir daí, vamos descobrir pessoas que nós nos importamos, que gostam de fazer a mesma coisa que a gente faz, e a gente faz um evento e chama eles. Como é que a gente chama essa estratégia no nosso grupo pequeno? Evento o quê? Evento ponte. Se você não está fazendo evento ponte no seu PG, começa. Evento ponte. O que é um evento ponte? É um evento onde nós fazemos uma programação para trazer amigos que ainda não têm Jesus, para desenvolver relacionamentos. E esse relacionamento que nós desenvolvemos com eles se transforma numa ponte entre o meu coração e o coração dele. E sabe quem vai passar por essa ponte? Jesus. Jesus vai passar por essa ponte. Então nós juntos podemos desenvolver muito mais relacionamentos. É muito mais fácil, sabe? Se eu levo o meu amigo e todas as outras pessoas do meu PG são amáveis e se importam realmente com eles, vai ficar muito mais fácil dele abrir a guarda para ouvir sobre Jesus. Então juntos nós devemos desenvolver relacionamentos e seremos mais eficientes assim. Então algumas ideias que nós podemos fazer nos nossos pequenos grupos para atrair pessoas para relacionamentos e depois apresentá-las a Cristo. Se de repente o interesse comum no seu PG é cinema, as pessoas gostam de filme, de cinema. Poxa, então você pode, das duas, uma você pode, ou das duas, as duas. Vai todo mundo, marca de ir para o cinema um dia e convida os amigos de vocês que ainda não têm Cristo para ir com vocês. Vocês não vão evangelizar ele lá no cinema, ou então vão assistir o filme A Paixão de Cristo. Não, só não vai assistir um negócio bem esculhambado, né? Mas vai para o cinema, vão juntos, vão conversar, vão fazer amizade, para ele saber que vocês são normais. Porque quem está lá fora, o que eles pensam a respeito dos crentes, é complicado. Só que quando eles chegam perto, eles percebem que não é verdade. Pelo menos alguns, né? Porque tem crente que realmente é do jeito que eles pensam. Mas vamos mostrar que nós não somos. Outra estratégia, a gente gosta de filme. Se vocês não querem ir ao cinema, então façam um cinema. Aluga um projetor ou pega uma tela dessa aí de 52 polegadas, que você comprou, super, ultra, mega fina, 3D, e você faz o cinema lá, faz pipoca com refrigerante, convida as pessoas e vão assistir um filme, sabe? Só isso. Desenvolve relacionamento. O que a gente gosta lá, a turma do nosso PG gosta de futebol. Mas não é uma turma de atleta, eles gostam de assistir futebol. Ok. Então, em vez de ficarem brigando uns com os outros e julgando uns aos outros, assim, vai assistir futebol, né? Está apressado porque quer assistir futebol, né? Sabe o que vocês fazem? Pegam esse interesse em comum e transformam numa ferramenta de alcance. O que eu vou dizer é uma heresia para muita gente. Sabe o que vocês fazem? Programa para assistir um jogo juntos. Pessoal, a maioria aí tem em casa TV por assinatura. Alguns têm até assinado o Premier, que tem jogo até de menino recém-nascido.
Mas o que você faz? Pega a turma do seu PG que gosta, que curte futebol. Nessa semana vai ter um jogo legal que vale a pena a gente assistir. Junta a turma, quem você conhece que não é cristão, que não tem relacionamento com Deus e que gosta de assistir futebol. Conhece fulano, chama pra gente assistir junto, a gente prepara um ambiente legal, prepara alguma coisa lá pra gente comer e vamos assistir o futebol junto. Isso, desenvolver relacionamentos, sabe? Ou então, vamos jogar bola juntos. Pega um sábado à tarde, um sábado de manhã, um dia à noite, combina com a turma e vai. Então, sabe, a gente precisa se mexer em intencionalmente desenvolver relacionamento. Não sei se você prestou atenção quando você leu os evangelhos, mas Jesus fazia isso. Jesus, ele saía desenvolvendo relacionamentos, conectando-se com pessoas e, consequentemente, aí ele conectava e falava da palavra de salvação. Outra ideia, só estou dando ideia mais para homem, olha só, no seu PG as mulheres gostam de cozinhar. Não é que ela gosta de ficar na cozinha, ela gosta de fazer coisa diferente. Então, olha, se tem mulheres que gostam de cozinhar, marca uma tarde de culinária. Vai na casa daquela irmã que tem uma cozinha mais avantajada, né, que tem mais espaço. Porque se for naquela cozinha de 1,5 metro, botar 10 irmãs lá dentro, não. Então vai numa cozinha maior, aí pega uma receita interessante, nós vamos fazer essa receita, você traz isso, e a gente junta, a gente faz a receita junto, e enquanto a gente espera assar, prepara alguma coisa para vocês conversarem, alguma coisa para fazer, para se divertirem, depois vocês comem junto aquilo que vocês fizeram. Pô, tarde legal. Então, sabe, tem tanta coisa que vocês podem fazer, que nós podemos fazer para desenvolver relacionamentos. Pode ser uma tarde de artesanato, e aí vai, deixa a sua mente agora ir. Mas nós juntos somos muito mais eficientes em desenvolver relacionamentos do que se estivermos sozinhos. Se eu tiver um grupo de pessoas cristãs comprometidas com Cristo, que me ajudem a conquistar o meu amigo, vai ser muito melhor do que eu sozinho. Então vamos nos juntar para juntos fazermos a diferença na vida de muito mais gente. Mas existe um grande problema quando eu falo dessa ideia de nos aproximarmos dos não discípulos. Tem uns cristãos por aí que pecam por dois extremos. O primeiro grupo que peca, o primeiro extremo eles pecam por a ideia de isolamento. Eles acham que tem que se isolar do mundo. Porque se eu começar a conviver muito com pessoas que não são discípulos, eu vou terminar me contaminando com a sujeira do mundo. Não entendeu nada do que Jesus falou. Jesus foi chamado de beberrão, de comelão, porque ele vivia na festa do povo lá, comendo e bebendo e conversando. Então, o isolamento não é bíblico. Jesus nunca disse que nós tínhamos que nos isolar. Pelo contrário, ele vai e ensina que a gente tem que se aproximar. O outro extremo é a imitação. Tem cristãos que se isolam, tem cristãos que quando vão se misturam demais e ficam agindo como aqueles que não são cristãos. Ficam falando como eles, agindo como eles, se comportando como eles, pensando como eles. Adiantou de quê você estar no meio deles? Eles converteram você. Você se tornou um não cristão. E aí, é melhor você não ter ido. Então a gente peca ou por isolamento ou por imitação. Isso não funciona, nem isolamento, nem imitação. Isso não é bíblico. O que é bíblico é a infiltração. Coisa de detetive, né? Nós temos que nos infiltrar no mundo. Jesus diz que nós somos sal e luz. E ele diz que você é sal, você tem que ir ao mundo e salgar. Se você é luz, você não pode estar escondido. Você tem que ir ao mundo e iluminar as trevas. Então, a estratégia que temos que usar é a de infiltração. Penetrar no mundo, fazer a diferença lá. Quer ver um exemplo de infiltração que não tem a ver com imitação? É um peixe. Você vai lá no supermercado e compra um peixe de água salgada, certo? Você leva para sua casa e vai preparar o peixe. Entre muitas coisas que você coloca, algumas pessoas não colocam muita coisa, mas nos temperos que você coloca existe um ingrediente indispensável para a maioria. Sabe qual é? Sal. Você já tinha tentado para isso? O peixe passou a vida inteira dentro da água salgada. Mas você ainda precisou botar sal na hora de comer. Sabe por quê? Isso é um exemplo clássico de infiltração.
Ele estava dentro do sal, mas o sal não estava dentro dele. Então, se Deus pode pegar um peixe e fazê-lo viver a vida inteira dentro da água salgada e não se contaminar com aquele sal, então Ele pode pegar você e a mim e colocar no meio do mundo de pessoas que ainda não têm a fé em Cristo e não perdermos a nossa fé. Estarmos infiltrados sem nos contaminarmos com os valores do mundo. Então, o que Deus aborrece é o pecado, mas Ele ama de paixão os pecadores. E a gente tem que estar no meio deles como Jesus estava. Então, a estratégia bíblica que Jesus ensinou é a estratégia da infiltração. Eu já falei outras vezes e falo de novo. A pior coisa que você pode fazer depois que você se converter é cortar todos os seus relacionamentos com não crentes. Não faz isso. Não é isso que Deus quer que você faça. Agora você é sal e luz e você deve ganhá-los para Jesus também. Pega o seu esboço aí. Terceira coisa, ou terceira estratégia que nos torna mais eficientes quando fazemos isso juntos. Seremos mais eficientes em alcançar os perdidos se juntos demonstrarmos um profundo amor por eles e pelos da família de Deus. Juntos demonstrarmos um profundo amor pelos de fora e pelos de dentro. É disso que eu estou falando. João, capítulo 13, versículo 35 diz: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, a primeira parte que eu falei aqui é que nós juntos temos que amar os de fora, mas também temos que amar os de dentro. Por que nós temos que demonstrar amor pelos de casa também, pelos de dentro do corpo de Cristo também? Sabe por quê? Porque se nós só demonstramos amor pelos que estão lá fora e não nos importamos com quem está dentro, isso não é amor de verdade. Isso é hipocrisia. E os outros vão perceber. Nós temos que amar os de fora e amar os de dentro. Jesus disse: quando vocês amarem uns aos outros, quem está fora vai perceber que vocês são discípulos de verdade. Então a gente, ai meu queridinho, vem cá pro meu PG, bababá. Aí ele chega no PG, aí você, não, tudo se espinhando. Poxa, me amam, mas entre eles, se eu ficar nesse PG eu vou apanhar. Não, vou sair. Sabe, não dá para ser assim. Se você ama, você tem que amar todos. Então você ama os de fora e ama os de dentro. Então outra razão para amar, na verdade para amar agora os de fora, essa é a razão pela qual nós temos que amar os de dentro também, para que os outros saibam que nós somos discípulos de verdade. E por que nós temos que amar os de fora? Porque se nós não formos movidos por um profundo e sincero amor, nós não vamos conseguir fazer todos os sacrifícios necessários para alcançar os perdidos. Porque se tem uma coisa que a gente tem que fazer para alcançar os perdidos, é sacrifício. Para alcançar os perdidos, isso envolve um grande investimento de tempo, investimento de energia e investimento de recursos. Lembra quando eu falei as ideias? Chama para ir no cinema, normalmente você paga. Chama para ir na sua casa almoçar, você faz o almoço. Sabe, a gente tem que investir. Então, é investimento de tempo, de energia e de recursos, ou seja, isso envolve sacrifício. Nós temos que ter um profundo amor pelos perdidos, porque se a gente não tiver um profundo amor pelos perdidos, a gente não vai aguentar nem resistir aos ataques e às ofensas que eles cometem conosco quando nós tentamos nos aproximar. Não sei se já percebeu isso, mas muitas vezes você se aproxima de alguém tentando levar o que há de mais precioso que é Cristo, e a reação não é muito positiva. A gente sabe por quê? Porque ele já ouviu tanta coisa sobre crente, sobre igreja, sobre pastor. Sabe quantas vezes eu tentei me aproximar de alguém para falar do amor de Cristo e a pessoa me ofendeu de forma gratuita? Sabe, a gente passa por isso o tempo todo. Você já deve, se você é alguém que tenta buscar os perdidos, você já deve ter passado por isso. Sabe, eles fazem isso o tempo todo conosco. E se você não amar profundamente essas pessoas, você não vai conseguir. Nós estamos querendo compartilhar o que nós temos de melhor, nós estamos querendo dar a Ele Jesus, mas eles não compreendem isso. E é por isso que eles nos atacam, e é por isso que eles nos machucam.
E se você não tiver a compreensão do amor correta e amar como Jesus amou, você vai desistir na primeira ofensa que você ouvir. A gente tem que fazer como Jesus. Era salvando e apanhando. Você lembra de Jesus, né? Era salvando a humanidade e levando chicotada, zombando dele, levando cuspida, levando pregos, lança. Era salvando e apanhando. Então, se você não amar como Jesus ama, você não vai continuar com esse negócio de conquistar e alcançar os perdidos. Porque alguns deles nos ferem profundamente quando a gente tenta se aproximar para compartilhar Jesus. Eles não compreendem o que nós queremos fazer. Por que que nós fazemos isso? Por que que nós estamos preocupados em ganhar a nossa cidade? Por que que nós não nos concentramos somente em nós mesmos? Aqui não já tem gente suficiente? Não tem? Poxa, está legal já, para que mais gente? Antes da reforma de aumentar ali já estava bom. Nós não fazemos isso. Eu quero abrir um parênteses aqui, que de repente você está nos visitando e está dizendo, então é assim que eles ficam querendo me ganhar, descobrir tudo. Agora não me pega mais não. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu abrir um parêntese. Nós não fazemos isso por interesse, não. Ao contrário do que talvez você ou outras pessoas pensam. Eu não faço isso por interesse. Sabe o que acontece? Quanto mais a igreja cresce, mais trabalho eu tenho. Não pense que a gente faz isso por interesse ou por dinheiro, como muita gente fala. Sabe, quando a igreja tinha 80 pessoas, o meu salário é o mesmo de hoje, que tem quase 500. Porque se você contar com criança, com tudo, tem quase 500 pessoas hoje aqui. O meu salário é o mesmo, mas meu trabalho é 5 vezes mais. Então, se fosse por algo pessoal, eu dizia, pessoal, tá bom, não vai ser mais trazer ninguém, já tem gente demais. Por que a gente vai se esforçar para ir além? Esse pessoal que está liderando grupo pequeno, esse pessoal são pessoas, servos de Deus, que se dispuseram a dedicar o tempo deles para cuidar de pessoas e para ganhar pessoas. Não é pessoal, não é interesse pessoal. Sabe, nós não fazemos isso por culpa. Nós não fazemos isso por pressão, nós não fazemos isso por obrigação, nós fazemos isso porque Deus nos ama e nós amamos as pessoas. Nós não fazemos isso para Deus gostar de nós, porque Deus já nos ama no máximo, independente do que façamos. O amor de Deus não é condicional. E o que nós estamos compartilhando com você é o que nós temos de melhor. Nós podemos nos calar e ficar só para nós, mas nós queremos ir adiante e compartilhar com você. Então pega leve, pega leve aí. Fazemos isso por amor porque a Bíblia diz que Deus é amor. 1 João 4, de 7 a 8. 1 João 4, de 7 a 8. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Por que nós fazemos isso? Porque Deus é amor e Deus está em nós. Então, quando Deus entra na minha vida, eu começo a amar as outras pessoas. Então, você não pode ter Deus em você e não amar as outras pessoas. O texto está dizendo, se você não ama, você não conhece a Deus, Deus não está em você, porque Deus é amor. Você não pode ter alguém da dimensão de Deus, que é amor, dentro de você, e você não se importar com os outros. Tem alguma coisa errada com você. Então por que nós fazemos isso? Porque Deus é amor e Deus está em nós. E nós amamos as pessoas quando Deus entra no nosso coração. Agora há uma forma de nós turbinarmos essa estratégia do amor, de desenvolver relacionamentos, de nos importar com as outras pessoas. Em vez de eu demonstrar amor sozinho, nós juntos como um grupo demonstrarmos amor por alguém. Sabe, se você se sente amado por alguém, já é maravilhoso. Agora, quando você se sente amado
e acolhido por um grupo inteiro. Sabe, isso quebra muitos corações. Então, como podemos potencializar a estratégia do demonstrar um amor profundo e verdadeiro? Vamos demonstrar amor profundo e verdadeiro em grupo, em relação a uma pessoa. Nós vamos fazer toda a diferença. Quarta estratégia que nos torna mais eficientes. Seremos mais eficientes em alcançar os perdidos se juntos contarmos nossa história de fé para eles. Se juntos contarmos a nossa história de fé para eles, ou seja, o seu testemunho. Romanos 1:5 diz o quê? Agora, através de Cristo, toda a bondade divina foi derramada sobre nós, pecadores indignos, e assim Ele nos envia por todo o mundo, a fim de contar ao povo, em toda parte, as grandes coisas que Deus tem feito por eles, para que eles também creiam e obedeçam a Ele. Aqui diz, contar ao povo as grandes coisas que Deus tem feito. A estratégia é essa, contar às pessoas aquilo que Deus tem feito. Então o que é que eu faço para ganhar os perdidos? Então você não precisa discutir com eles, você não tem que derramar um monte de versículo bíblico na cabeça deles e depois dizer, ou você crê, ou você vai queimar no inferno. Nada disso. Tem gente que pensa que ganhar o perdido é memorizar um monte de versículo bíblico, porque crê, não, pois você vai para o inferno. Calma, pessoal. Isso não ganha ninguém. Não é isso que a gente tem que fazer. Diga apenas, foi isso que aconteceu comigo, foi isso que Deus fez na minha vida, é isso que Deus está fazendo em minha vida. Conte aquilo que Deus está fazendo. E aí ninguém vai ser uma autoridade maior em contar a sua história do que você mesmo. Então conte a sua história. Você pode não ser um especialista em muitas coisas, mas com certeza você é um especialista em contar a sua história. Já falei outras vezes, mas Jesus deixou isso escrito, era para a gente ler várias vezes. Ele diz, vocês são minhas testemunhas. Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Atentem, vocês serão minhas testemunhas. Eu devo testemunhar de Jesus. Ele não nos pede para ser os seus advogados, ou seja, para defendê-lo, porque Jesus não precisa que você defenda. Ele não pede para que sejamos juízes para julgar as pessoas, não. Ele diz que nós temos que ser as suas testemunhas. O que é que uma testemunha faz? A testemunha diz, foi isso que eu vi e foi isso que eu ouvi. É isso. A testemunha não vai julgar o outro e nem vai defender ninguém. A testemunha vai apenas dizer o que viu e o que ouviu. É para isso que Jesus nos chama, para sermos suas testemunhas. Agora, sabe como é que a gente pode potencializar essa estratégia de contar a nossa história para outra pessoa? Nós podemos ter mais pessoas conosco para contar as suas histórias para aquela pessoa que nós queremos ganhar. Compreende? Eu posso ter mais pessoas comigo que, à medida que se relacionam, podem contar a sua história para aquela pessoa que eu quero ganhar para Jesus. Por que isso é uma vantagem? Sabe por quê? Porque quanto mais gente, mais histórias diferentes daquilo que Deus está fazendo. Pode ser que a minha história não faça diferença alguma na vida da pessoa que eu estou querendo conquistar para Jesus. Porque pode ser que a nossa experiência de vida seja completamente diferente. Mas pode ser que a sua história faça toda a diferença para ela. E se você estiver comigo junto, ela pode ser contagiada pela história que você contar. Então nós juntos podemos fazer isso. Podemos compartilhar a nossa história com a pessoa que o outro está querendo ganhar e nos juntarmos a ele e testemunharmos sobre aquilo que Deus está fazendo. À medida que nos relacionamos,
Aí vamos lá na casa de fulano, você vai contar a sua história para ele. Não é assim. Lembram? Vocês foram para o cinema, estão voltando, foram jogar bola, foram cozinhar, e aí aconteceu uma situação e você, olha, Deus fez assim na minha vida. Todo mundo, sabia que todo mundo gosta de escutar uma história? Rick Warren diz assim, todo mundo gosta de escutar uma história. Eles não gostam de escutar uma história. Aquelas vezes, quando eu tinha 5 anos de idade, aí você começa, não, pelo amor de Deus, né? Uma história curta, objetiva, né? Profundo sem ser prolixo. É disso que as pessoas gostam de ouvir. Todo mundo gosta de ouvir uma história. Então não subestime a importância da sua história. Mas a minha vida é tão normal. Tem gente que acha assim, não, o testemunho que faz efeito é ex-assassino, ex-traficante de drogas. Aí bota lá, tá um DVD para vender. Esse é um testemunho forte, sabe? Mas quando eu vou ouvir um testemunho de um ex-assassino ou de um ex-traficante de drogas, não faz muita diferença para mim. Eu fui criado dentro da igreja, então eu nunca matei ninguém, nunca vendi droga nem usei drogas. Mas para outra pessoa aquilo faz muito efeito. Aí eu vou dizer, meu testemunho é tão normal. Sabe o que acontece? Existem pessoas como você que precisam ouvir uma história como a sua para serem atraídos para Jesus. Então o meu testemunho ele é válido para quê? Para um monte de gente que foi criado na igreja e que se acostumou a ser filho de crente e que nunca desenvolveu o seu próprio relacionamento com Deus. Para essas pessoas a minha história faz a diferença. Para outra pessoa a sua história faz a diferença. Então não subestime o poder que a sua história com Deus tem. Por isso que se a gente estiver junto, a gente potencializa o alcance. Porque são mais histórias e a possibilidade de fazer diferença na vida de alguém torna-se cada vez maior. Então conecte os seus amigos cristãos com os seus amigos não cristãos. E possibilite ambiente para que eles possam compartilhar suas histórias com Deus junto com você. Amém? Para concluir, meus amados, você sabe qual é a oração mais perigosa que você pode fazer? A oração mais perigosa que você pode fazer, ela tem 2 palavras. Deus, usa-me. Quando você diz isso de todo o coração, Deus, usa-me, prepara-se para a aventura espiritual. Por que eu digo perigosa? Porque Deus vai fazer coisas que você nunca imaginou que Ele faria através de você. Sabe, a primeira vez que eu ouvi de Deus o chamado, que eu disse, Deus, eis-me aqui, usa-me, eu não fazia ideia do que Deus tinha para mim. Hoje eu já faço ideia, mas naquela época eu não fazia. Sabe, você entra numa aventura espiritual e a cada dia vai ficando melhor. É a mais perigosa, mas é a mais eficaz. Deus, usa-me. Então, você precisa fazer essa oração e dizer, Deus, usa a minha vida para mostrar o teu amor a pessoas que ainda não conhecem o teu amor. Usa a minha vida para mostrar o teu propósito para pessoas que vivem vidas sem propósito. Por isso que eu desafio você a cantar essa música agora como sendo a sua oração. Ele vai sondar você, mas para usar você. Feche seus olhos e cante essa música como sua oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém.